Propriedades da matéria. Pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Da matéria como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, são transformações da matéria primitiva. 31. Donde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem, por efeito da sua união em certas circunstâncias. 32. De acordo com o que vindes de dizer, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo, enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. 33. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, e é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar, a não ser pelo pensamento, a esta matéria primária, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, tê-los como tais, até nova ordem. Não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificações desse elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria. Assim, a água, que se compõe de uma parte de oxigênio e de duas de hidrogênio, se torna corrosiva, duplicando-se a proporção do oxigênio. Transformação análoga se pode produzir por meio da ação magnética dirigida pela vontade. É acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como o mostra, por exemplo, um corpo opaco, que pode tornar-se transparente e vice-versa. 34. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Essa forma é constante ou variável. Constante a das moléculas elementares primitivas, variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras, porque o que chamais molécula longe ainda está da molécula elementar. Espaço universal. 35. O espaço universal é infinito ou limitado? Infinito. Supõe-no limitado. Que haverá para lá de seus limites?
Isto te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Supondo-se um limite ao espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite, alguma coisa há, e assim, gradativamente, até ao infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço.